sou Omar da Silva, estamos aqui para o nosso encontro profissional. Hoje nós vamos falar sobre atitude, tá? Vamos comentar um pouquinho sobre atitude e vamos trazer também uma reflexão sobre qual tem sido a nossa atitude nesse momento que nós estamos vivendo, no momento que você especificamente está vivendo. Então vamos lá. Diariamente, pessoal, nós temos sido bombardeados, essa é a palavra, por notícias desoladoras, né? Basta ligar a televisão e você vê que só tem notícia ruim, Covid, mortos infectados, crise, por aí vai. Obviamente que a gente tem que entender que a imprensa, de uma forma geral, eles vivem de notícias ruins. Quanto pior a notícia, melhor para eles, melhor para a divulgação. Notícia boa não vende, né? O que vende é realmente notícia ruim. Com base nisso, o que tem acontecido? As pessoas têm sido impactadas por tantas notícias ruins e esse impacto acaba interferindo na maneira pela qual eu vejo as coisas, na maneira pela qual eu me posiciono, ou eu me, vamos dizer assim, começo a ver as coisas que estão em minha volta. Eu não quero dizer aqui que o momento que estamos vivendo não é um momento importante, não é um momento que a gente tenha que tomar certos cuidados, que a crise não existe, não é nada disso. A gente sabe que tudo isso é verdade. Mas a questão aqui é que muitas vezes nós nos permitimos sermos bombardeados por tanta notícia ruim e que de repente você não consegue mais ter um pensamento bom, você não consegue ter mais clareza emocional e intelectual para tomar determinadas decisões. Por quê? Porque a nossa mente está demasiadamente envolvida com tanta notícia ruim que isso muda a nossa percepção daquilo que nós devemos ver e das atitudes que nós temos que tomar. E isso tudo acaba causando um impacto muito forte, tanto nas suas emoções, ou seja, então emocionalmente nós somos impactados por isso, espiritualmente nós somos impactados por isso, as nossas decisões acabam também sendo impactadas por isso, e isso tudo, esse conjunto todo de notícias ruins, ela acaba trazendo muita ansiedade. Então a gente vê que nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, há muitas pessoas ansiosas, né? Muitas até na dependência de medicamentos, etc. Devido ao quê? Devido à maneira pela qual nós estamos nos deixando envolver e mudando a nossa percepção do mundo ao nosso redor. Há uma passagem bíblica que eu quero chamar a atenção e eu gostaria muito que você lesse. Ela está no livro de Números, no capítulo 13. Você pode ler o capítulo 13 inteiro, que ali você vai ter uma noção melhor daquilo que nós estamos falando hoje. Eu vou citar aqui alguns poucos versículos em função do nosso tempo, né? Mas eu creio que você, se tiver interesse e curiosidade, leia lá o capítulo 13, que você vai ver essa história com mais detalhes. Bom, a palavra diz que em um determinado momento eles estavam já ali, o povo no deserto, né? Que estava para entrar na Canaã, que era a terra prometida por Deus a eles. Então Deus disse a Moisés, no versículo 1 e 2, que eu estou lendo agora aqui, tá? O Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Ok, Deus estava dizendo que aquela terra era a terra prometida. Eles haviam então, depois daqueles 40 anos no deserto, chegado à terra prometida, e agora Deus diz: olha, manda homens lá para verificar a terra, para fazer um plano estratégico para a tomada daquela terra, porque essa terra eu estou dando ao meu povo, a Israel, estou dando aos israelitas. Então essa era a situação, né? Deus já estava afirmando ali que ele estaria dando essa terra aos israelitas. Mas o que aconteceu? Moisés então pegou lá um de cada tribo e enviou 12 homens para ver a terra. E deu uma série de informações, né, que eles deveriam
buscar e colher. Né? Então ver como é que era o fruto da terra, quantas pessoas tinham, se eram homens experimentados em guerra ou não, quem era o povo que estava habitando ali. E os 12 foram para lá, e eles realmente viram que a terra era tão boa, né, que precisava, para um cacho de uva, eram 2 homens carregando um único cacho de uva. Então realmente era uma terra, como eles mesmos falaram ali, que emana leite e mel. Era uma terra maravilhosa, era uma terra próspera, muito próspera. Só que dos 12, 10 vieram com um diagnóstico. Qual o diagnóstico? Nessa terra tem gigantes, tem homens experimentados em guerra, nós não somos ninguém diante daqueles homens. E lá no versículo 33, eles usam a seguinte frase: e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos, ou seja, aos olhos daqueles que estavam na terra. Olha só o que é uma distorção da sua própria identidade, não da identidade, mas da forma com que eles se viam naquele momento, né? Ou seja, estavam usando um filtro totalmente distorcido daquilo que eles verdadeiramente eram como povo de Deus. Eles chegavam a se ver diante das situações, daquilo que eles viram na terra prometida. Eles viram as coisas boas, mas em 10 deles, portanto na grande maioria, o que eles viram foram os gigantes. Aqueles caras são homens de uma estatura muito forte, eles são experimentados em guerras, nós somos como gafanhotos aos nossos olhos, e também o somos aos olhos deles. Olha como houve aí uma distorção da sua própria identidade. Ou seja, Deus havia falado lá no versículo 1 e 2, essa é a terra que eu estou dando ao meu povo. E aí no 33, depois que eles voltam do reconhecimento da terra, inclusive trazendo os frutos dessa terra maravilhosa, 10 dos 12 trazem um diagnóstico terrível. Olha, Moisés, não adianta, nós vamos ser massacrados por esse pessoal, isso não é para nós. É mais ou menos isso que eles estão dizendo. Nós somos como gafanhotos, não somos nada diante deles. Basta eles nos esmagarem com seus pés e nós vamos morrer. Apenas 2, Josué e Caleb, disseram: não, para tudo. Deus nos prometeu essa terra, Ele vai nos dar essa terra. Bom, o que essa experiência nos traz e o que eu quero chamar a sua atenção? Porque nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos desafiadores. Cada um, dentro da sua área de atuação, está vivendo esse momento desafiador. Se você é um empresário, ou se você é um profissional autônomo, ou se você é um profissional que trabalha numa grande empresa, numa pequena ou média empresa, não importa. Cada segmento está tendo as suas próprias dificuldades e os seus próprios desafios nessa pandemia. E talvez, né, essa circunstância toda, atrelada a tudo aquilo que você tem visto e ouvido através das mídias e das redes sociais, isso tem talvez minado ou contaminado a sua visão sobre você mesmo e sobre aquilo que Deus tem para você. E esse é o ponto. Porque aqui, quando esses 12 homens foram ver a terra prometida, 10 deles, portanto a grande maioria, veio com um diagnóstico, apesar de reconhecer que a terra era sim uma terra excelente, vieram com um diagnóstico terrível. É excelente, sim, é uma terra maravilhosa, mas isso não é para nós. Isso não é para nós. Talvez lá no íntimo, é como se eles dissessem: nós não essa bênção que Deus está nos dando. Isso não é para nós. Qual foi a visão deles? Embora estivessem vendo os frutos da terra e que a terra realmente era promissora, mas os olhos deles estavam muito mais voltados para os gigantes, para as dificuldades, do que para a bênção que seria aquele lugar. Eu acredito que esses 10, por algum momento, eles esqueceram que aquilo era uma promessa de Deus, né? Ou seja, Deus prometeu aquilo a eles, e se Deus prometeu, Ele vai cumprir aquilo que prometeu.
Mas qual é a visão humana daqueles 10? Não, isso não é para nós. Quem somos nós? Nós somos gafanhotos. Como nós vamos usufruir disso se nós não temos condições de combater o povo que está lá? É meio como se eles dissessem, talvez numa linguagem de hoje, mais popular, dissessem: olha, nadamos tanto para morrer na praia. E é muitas vezes isso essa ideia que a gente tem de nós mesmos diante das dificuldades, diante das circunstâncias que a vida nos apresenta. Talvez você esteja se sentindo como alguém: puxa, eu tinha tantos planos, eu tinha tanta coisa planejada para esse ano de 2020, eu tinha tudo já programado, aquilo que eu queria alcançar, aquilo que eu queria conseguir, e agora veio a pandemia e eu estou meio que, será que realmente Deus se importa comigo? Será que realmente Deus está comigo? Será que realmente tudo aquilo que eu tenho ouvido Deus falar no meu coração ao longo de todo esse tempo tem um fim agora por causa dessa pandemia? Será que os planos de Deus a seu respeito mudaram por causa desse período crítico de pandemia que estamos vivendo? Talvez no seu pensamento, nas suas ideias, você com você mesmo, talvez você pense: eu acho que está tudo morto agora, né? Mas os pensamentos de Deus e os planos dele a teu respeito não morreram, né? Uma pandemia não é um impedimento para o agir de Deus na minha vida e na sua vida, né? Nada pode impedir o agir de Deus na sua vida. Aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele te deu como talento, cabe a mim e a você colocar as nossas mãos e buscar a Deus e dizer: Senhor, o que eu tenho que fazer? Qual é a estratégia que o Senhor está me dando e que talvez eu não esteja vendo, meus olhos talvez estejam tapados e eu não estou conseguindo enxergar aquilo que o Senhor tem para mim. Talvez a sua visão está muito voltada para o tamanho dos gigantes da terra prometida e talvez você não está conseguindo nem ver os frutos bons que a terra tem. Esse período, eu acredito, Deus está nos dando uma grande oportunidade de nós fazermos coisas diferentes, de nós criarmos um olhar diferente sobre tudo aquilo que nós vimos fazendo até então. É um momento de reflexão, é um momento de novos caminhos, é um momento de novas coisas, um momento de novas descobertas, é um momento da gente parar e nos reinventarmos naquilo que nós vimos fazendo até então. É um momento de mudança, é um momento de coisas grandes. E eu quero passar para você aqui o que está na palavra de Deus, lá em Filipenses, no capítulo 4, a gente vai ler do 6, o 7 e 8, e no versículo 6 diz assim, e essa palavra para mim e ela para você, eu quero que você reflita nela: não andem ansiosos por coisa alguma, ou seja, por nada, mas em tudo, ou seja, em tudo que você precisa, em tudo que você planeja fazer, em tudo que você está vivendo, inclusive nesse momento, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, porque cada vez que eu oro a Deus, se eu creio naquilo que eu estou pedindo a Deus, eu vou imediatamente, no decorrer da minha oração, já ter um sentimento de gratidão a Deus por aquilo que Ele está fazendo. E o texto diz: com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Eu vou repetir: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E aí vem a consequência disso. Uma vez que você, ao invés de ficar ansioso, você prefere colocar a causa da tua ansiedade diante de Deus, a consequência é o versículo 7, que diz o quê? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ou seja, a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E vamos para o 8. Finalmente, irmãos, porque aqui o apóstolo Paulo nos dá uma ideia de como nós devemos colocar
o nosso pensamento, como nós devemos nos ver e nos comportar e no que nós devemos pensar a respeito de nós mesmos e daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Em outras versões diz, ponham nessas coisas o vosso pensamento. Então nós temos que, é uma mudança de mente, nós chamamos de metanoia, né? É uma mudança de mente, eu tenho que mudar a minha mente, eu tenho que evitar deixar a minha mente ser inundada por tantas notícias ruins e tenho que começar a inundar a minha mente com a palavra de Deus, com aquilo que Deus tem para mim. Porque não são as circunstâncias que vão determinar a minha vida e o meu sucesso, mas é sim a palavra de Deus que vai determinar a minha vida e o meu sucesso. E quando eu falo sucesso aqui, eu não estou só falando sucesso financeiro ou sucesso profissional. Sucesso para mim é uma palavra abrangente e ela envolve tudo. Ela envolve a sua vida financeira, profissional, envolve a sua família, sucesso no seu casamento, sucesso no relacionamento com seus filhos, sucesso nos seus relacionamentos de uma forma geral. Nós temos que aprender a mudar a nossa mente e colocar a nossa mente naquilo que realmente traz algo de bom para a minha vida. Quantas horas você fica diante da televisão ou diante de um site de internet inundando a sua mente com coisas ruins? E quanto tempo você gasta lendo a palavra de Deus, inundando a sua mente com coisas boas? Faça uma reflexão a respeito disso, porque isso vai fazer uma enorme diferença na sua vida e na minha vida. E quero finalizar com aquela palavra já muito conhecida que vocês conhecem muito bem, que estará em Romanos 12:2, que diz, não se amoldem, ou seja, não tome a forma do padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra diz que eu não tenho que tomar a forma do padrão que está no mundo. O mundo tem um padrão, né? E a grande massa, ela segue esse padrão. E se nós não tivermos consciência, nós vamos acabar também seguindo esse mesmo padrão. Mas a palavra diz que nós não devemos nos amoldar a esse padrão, mas pelo contrário, nós temos que nos transformar as nossas atitudes, transformar o nosso pensamento, transformar a maneira com que nós vemos as coisas. Através do quê? Assistindo televisão o dia inteiro? Não, renovando a minha mente. Como eu renovo a minha mente? Eu renovo a minha mente através das redes sociais? Através dos jornais? Não, eu renovo a minha mente através da palavra de Deus. E uma vez que eu renovo a minha mente através da palavra, eu vou poder não só experimentar, mas experimentar e ter a certeza, ter a prova da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que eu tinha para hoje. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, os seus negócios, a sua família e que tudo aquilo que você coloca a sua mão, Deus faça prosperar. É isso, queridos. Até o nosso próximo encontro profissional. Tchau, tchau.